Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho com a matéria mais bonita do mundo, que é o português, há 40 anos em concursos públicos. Pouco tempo, não é? Pois é, você viu, nós temos o concurso para a Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. Eu gostaria de conversar um pouco com você sobre a prova de português e também resolver algumas questões da banca com você. Então veja só. O que sabemos já, né? Já temos o edital desse concurso, né? Da UFOP, e a banca organizadora será a Fundep. São 48 vagas, níveis médio, técnico e superior. A remuneração vai de R$ 2.600 a R$ 4.500. Inscrições de 29 de janeiro a 4 de março. E as provas em abril, no dia 7 de abril. Está pertinho, tá? Então comece a estudar logo, porque quem sai na frente bebe água limpa, não é assim? Então vamos lá. Bem, o que a gente tem aqui? Na prova objetiva, o concurso tem uma prova de caráter eliminatório e classificatório. Então não adianta a gente tirar um mínimo ali, a gente tem que tirar o máximo possível. A prova são com 4 alternativas, cada questão, A, B, C, D, né? E a gente, óbvio, tem que marcar uma resposta. Quanto ao programa, se você for observar o programa do ensino médio técnico, e se você comparar isso daqui, eu até destaquei em amarelo para você, né, e coloquei a referência abaixo. Se você comparar isso com o do nível superior, não há grandes diferenças. Por quê? Os dois falam aqui de compreensão e interpretação de texto. Você sabe a diferença que existe entre compreender e interpretar? Aqui dentro surgem termos como inferência, como pressuposto, como subentendido. Temos que saber trabalhar muito bem isso tudo aí. Quando o autor manifesta sua opinião, você sabe quando ele está argumentando para defender essa opinião e quando ele está apenas prestando uma informação. E quando ele argumenta, você conhece as estratégias argumentativas? Você sabia, por exemplo, que quando ele diz lá, de acordo com a Constituição Federal, né? Isso daí que ele está colocando, a gente chama de argumento de autoridade. Então, as estratégias argumentativas, elas têm nomes. Temos que conhecer isso daí. Quando a gente coloca aqui as funções da linguagem, tá? Então, nós temos aqui a metalinguagem, por exemplo, a função metalinguística, a função emotiva, a função fática. Temos que conhecer isso muito bem. Coesão e coerência cada vez mais aparecendo em concursos públicos. Então, aqui dentro entra, por exemplo, o uso de conjunções, o uso de preposições, a correlação entre verbos, né? Nós temos aqui dentro a questão de uma possível ambiguidade, a questão, por exemplo, do referencial, da função anafórica, catafórica, função deítica. Então, tudo isso temos que trabalhar. E temos aqui sinonímia, sinônimo, antonímia, antônimo e polissemia. A palavra tem mais de um significado. Poli quer dizer vários. Você tem, por exemplo, a palavra manga. Você entra numa lanchonete, pede um suco de manga, o cara não vai arrancar a manga da camisa e fazer um suco para você, não é mesmo? Então, polissemia. E a gente analisa o sentido de acordo com o contexto. E por falar em contexto, a gente também observa a questão de variação linguística. Você está falando em um registro mais formal ou informal? Será que o seu texto, aquele texto que você está lendo, tem marcas de oralidade? Como eu detecto essas marcas? Será que ali dentro há regionalismo, por exemplo? Veja que nós temos aqui, saltando aqui um pouquinho, a questão das classes de palavras. São as 10 classes de palavras que estudamos lá na morfologia. Então, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio,
preposição, interjeição e conjunção. Mas nós não temos que saber apenas identificar, nós temos que saber empregar. Nós temos, por exemplo, no caso do pronome o ele, quando eu uso o ele, como que fica a colocação pronominal? Quer dizer, esse pronome fica antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Ou seja, próclise, mesóclise e ênclise. Temos aqui dentro também a questão da sintaxe. Quando falamos em sintaxe, nós temos aqueles termos da função sintática. Então, sujeito, predicado, transitividade verbal, objeto indireto, complemento nominal, adjunto de nominal. Você sabe a diferença entre esses três últimos? Você acredita se eu falar para você que é fácil, que cada um tem uma dica que faz com que você bata o olho e reconheça? Pois é, assim como a questão das orações num período. Então a gente tem lá oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva, oração subordinada adverbial. Você sabia que também é uma dica rápida, certeira para você não ter problema em relação a isso? Aparece aqui também a questão da semântica. Toda vez que se fala de semântica, está falando de sentido. Isso tem sido muito cobrado pela banca atualmente. Então, fique de olho nas minhas questões relacionadas à semântica. Também entra aqui a questão de ortografia, e não é apenas se a palavra escreve com G ou J, entram aqui os parônimos e os homônimos, né? Então, eu tenho lá infringir, infringir, eu tenho ratificar, retificar, aquelas expressões que causam dificuldades, A com H, A sem H, o uso do porquê, o emprego do hífen no novo acordo ortográfico, como também a acentuação gráfica com o novo acordo ortográfico. Claro, e se a gente estuda a questão sintática, entra aqui concordância, tanto verbal quanto nominal, o mesmo com a regência, a questão do uso de crase e a pontuação. Olha, é o programa todo, tá? E você nota que a referência, ela é bem grande. Veja, da Academia Brasileira de Letras tem aqui o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Tem um livro aqui sobre produção de texto, tem um outro aqui que é um dicionário, tem o manual de redação da Presidência da República, que é bem grande, tem a gramática do Segala, tá? Nós temos aqui um livro só sobre funções de linguagem, outro dicionário e dois livros, né, do mesmo autor, um sobre ler e compreender e o outro sobre argumentação e linguagem. O que você vai fazer? Você vai pegar esse material aí, estudar um por um, para fazer prova no início de abril? Você acha que dá tempo? E outra coisa, você tem que treinar também questões da banca. Você acha que vai dar tempo de ler isso tudo, estudar isso tudo, aprender isso tudo e ainda exercitar? Ou você acha que uma apostila vai resolver o seu problema? Não. O nosso estudo tem que ser mais direto. Por essa razão, eu tenho aqui o meu curso de português em questões comentadas para o concurso da UFOP. Como isso funciona? Eu trabalho com provas da banca Fundeb, a que vai fazer o seu concurso. Então, eu tenho lá uma primeira prova, você resolve essa prova, corrige, anota as suas dúvidas e logo depois você vai assistir ao meu vídeo. Lá no meu vídeo, eu começo explicando para você, lá no texto, como você lê esse texto de uma maneira eficiente, sem precisar ficar voltando o tempo todo nele, porque a gente perde muito tempo com isso. Detalhes que você tem aqui, ó, que observar nesse texto que garantem questões para você na hora da prova. E a gente normalmente se esquece disso, certo? Logo em seguida, eu passo para as questões. Então, eu tenho lá a primeira questão. Eu pego essa primeira questão da prova, começo a explicar lá no enunciado termos que você pode não conhecer, tá? Então, eu faço a explicação. Eu tenho aqui dentro desse enunciado possíveis pegadinhas da banca, então eu já mostro isso para você, o que você tem que tomar cuidado. Depois eu vou explicar para você por que a resposta é letra A e não letra B, como todo mundo marca.
Claro que eu também vou explicar a letra C e a letra D. Vamos imaginar que essa questão ela envolva a diferença de objeto indireto para complemento nominal e adjunta de nominal. Eu vou explicar isso aqui para você de uma maneira rápida e direta e já vou aplicar isso diretamente na questão para você ver que não vai falhar, tá? E aí você vai anotar essa explicaçãozinha aqui no seu caderno. Nós vamos fazer 130 questões da banca Fundep. Veja quanta coisa você vai aprender em 130 questões. Bom, não é? Você conhece essa banca? Veja essas questões que eu selecionei aqui. Essa primeira questão aqui da Fundep 2023 é da Câmara Municipal de Contagem para técnico administrativo. Então veja que já é aquele tipo de questão que o candidato teme. Por quê? Porque é uma questão de classificação de oração. Tá vendo aqui embaixo nas opções? Pois é. Então aqui está dizendo, a oração destacada no texto pode ser classificada sintaticamente como? Então veja só, eu tenho aqui um que. O que eu vou observar? Este que está substituindo o termo anterior, porque eu estou falando a casa em que estava hospedado era do escrivão Menezes. Escrivão Menezes fora casado em primeira núpcias com uma das minhas primas. Então você vê que nesse caso, esse que está substituindo escrivão Menezes, para você não precisar repetir. Inclusive, eu posso trocá-lo aqui, ó, por o qual fora casado. Se fosse, por exemplo, aqui a escrivã, eu falaria a qual, né? Se eu tivesse aqui os professores, os quais. Então, quando eu tenho esse que substituindo o termo anterior, e ele pode, né, ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, é porque isso é um pronome relativo, fácil de identificar, não é? Pois bem, o que acontece? Sempre que você tiver uma oração iniciada por pronome relativo, sempre será, sempre, uma oração subordinada adjetiva. Lembra que eu te falei que cada uma tem uma dica que é só dela? Então, como aquilo ali é um pronome relativo, eu vou eliminar de cara a letra C, que fala que é uma oração subordinada completiva nominal, e a D, porque essas duas aqui são orações substantivas. Oração substantiva completiva nominal e oração substantiva subjetiva. Substantiva eu explico durante o curso. Agora vamos lá. Então quer dizer, é oração subordinada adjetiva. Existem dois tipos de orações subordinadas adjetivas. As explicativas, que eles colocaram aqui na letra B, e a restritiva, que eles colocaram aqui na letra A. Como eu faço a diferença de uma para outra? Bem, primeiro o macetinho, depois a explicação. Bem, a oração explicativa, ela tem a pontuação, ela tem a vírgula antes do pronome relativo. A restritiva, ela não tem a vírgula antes do pronome relativo. Veja, eu tenho vírgula aqui antes do pronome relativo? Tenho. Então, isso é oração subordinada adjetiva explicativa. Claro, essa oração está apenas explicando quem é o escrivão Menezes e não restringindo. Não é que tem uma porção de escrivão Menezes e está restringindo um deles. Não, não é isso. Então, isso é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Você viu quanta coisa você aprendeu em uma questão? Imagine 130. Agora, olha só, eu tenho aqui uma outra questão desse mesmo concurso, Banca Fundep 2023, Câmara Municipal de Contagem Técnico-Administrativo. Veja que aqui eles colocaram quadrinhos, né, uma tirinha, né, e diz assim:
Sempre dizem para eu lançar um livro. E então, tá? Olha agora a felicidade dela. Legal, né? Você sabe que esse tracinho aqui, ó, mostra quem que está falando, não é? Aí ela continua feliz e diz: "E quando será o lançamento?" Aí ele diz: "Agora." Mas olha a carinha dele. Tá vendo? Aí olha só, agora ela fica olhando o que está acontecendo e o que ele fez na verdade? Ele lançou o livro, ele jogou o livro longe. Você percebe então que nós temos nessa tirinha tanto aspectos verbais, que é aquilo que está escrito, quanto aspectos não verbais, que é a ilustração, que são os aspectos o quê? Visuais. Então, o que está dizendo aqui nessa questão? O entendimento da mensagem comunicativa da tirinha, quer dizer, dessa mensagem que a tirinha passa, decorre do emprego de que elemento? Dá para você entender essa tirinha olhando só a imagem? Não, porque você não iria entender essa ideia do lançar o livro que ela entendeu lá no início. Dá para você ler essa mensagem, ler essa tirinha e entender a mensagem lendo a parte verbal apenas, o que está escrito? Também não. Então é claro que você não tem que ter essa mensagem, o entendimento dessa mensagem, só a partir da parte verbal, nem a partir da parte não verbal. Às vezes, então, é letra D, verbo de verbal visual. Mas olha o que está escrito depois. Que independem um do outro para construir o humor. Claro que não independem, dependem. Então, a resposta só pode ser a sim, multissemióticos. Quer dizer, nós temos vários elementos aqui que dão esse significado, que seria a parte verbal e a parte não verbal. Se você lê o resto, você nota que é isso mesmo, visto que a escrita e a imagem são essenciais para a compreensão. Viu? Uma questão fácil, mas que a pessoa pode errar por desconhecimento de termos que a banca cobra. Viu? É assim que a gente estuda para concurso público. Não é lendo livro, não é decorando apostila. Por isso, o meu curso de português em questões comentadas da banca UFOP. Trabalho com você 130 questões da banca, uma a uma, letra por letra. Convido você também a conhecer o curso de raciocínio lógico do professor Ferrari para a Universidade Federal de Ouro Preto e o curso de informática, né, do Paulo França. Pode ter certeza, 3 professores com muita experiência em concursos públicos, tá? E prontos para ajudar você a passar nesse concurso. Também temos o nosso super combo com português, informática e raciocínio lógico. Pode ter certeza que você encontrará um curso com muita qualidade por um valor muito humano. Aguardamos você para que a gente ajude a realizar esse sonho. Certo? Obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.